Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa terceira aula sobre termodinâmica. Bom, na aula de hoje eu quero discutir com vocês um pouco das propriedades da dilatação térmica. Bom, basicamente é o efeito, né, do aquecimento, do resfriamento de algum objeto ou de algum fluido. Quando você esquenta, por exemplo, um objeto, ele acaba aumentando um pouquinho de dimensão, tá? E essa dimensão pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional, como a gente vê. Um fluido também, se eu aqueço um gás ou se eu aqueço um líquido, ele também altera o seu volume. Tá? Então a ideia hoje é a gente entender como que a gente pode equacionar essas variações de tamanho, né? Essas variações de dimensão em função da temperatura de algum corpo, de algum objeto, de algum sistema, de algum material. Então lembra que na aula passada a gente viu o que era a temperatura. A temperatura ela é uma medida da energia cinética média, né, das moléculas. Então eu posso ter uma ideia de como as moléculas se movimentam com uma certa energia e uma certa temperatura. Então fica claro que para energias maiores, para temperaturas maiores, a gente vai ter uma energia de movimentação maior, certo? A gente pode dizer também que quanto mais quente um certo sistema, mais quente um certo corpo, mais quente um certo material, mais energia cinética média tem associada aos seus constituintes, né? Às suas moléculas, aos seus átomos. Agora, lembra do detalhe de que o que é quente e o que é frio é algo relativo para nós, né? Isso está muito relacionado com a nossa sensibilidade humana de sentir essas coisas relativas entre o que é quente e o que é frio. Então, lembrando que o que a gente chama de quente, sendo uma sensibilidade humana, é quando o calor, aquele fluxo de energia em joules, flui, né, do corpo para nós. E vice-versa, quando o fluxo sai de nós para o corpo, né, então há um fluxo de energia, um fluxo de calor no sentido unidimensional nosso para o corpo, daí a gente sente aquele corpo como frio. Tá? Então isso é relativo. Então, apesar de a gente utilizar essa nomenclatura no dia a dia de quente e frio, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então tá, pessoal, então olha só, na aula passada a gente começou a discutir o que era a temperatura, como medir essa temperatura, então isso é fundamental, né? Como é que eu vou medir, utilizando algum tipo de instrumento, esse grau de energia média das minhas moléculas? Então eu vou utilizar esse meu medidor, que é basicamente um termômetro, né? Esse meu termômetro eu posso calibrar ele com numa escala que seja usual para nós, né? Então tem as escalas Celsius, as escalas Kelvin, Fahrenheit, tem também outros tipos de escala, como escala centígrada. Contudo, a gente não vai utilizar outros tipos de escala de temperatura, porque, de novo, como isso é apenas uma escala, não faz muito sentido para a gente ficar navegando nessa variedade, nesse mar de diferenças que existem, tá? No sistema internacional, a gente utiliza Kelvin como a unidade de temperatura no meio científico, tá? Mas usualmente a gente tem aí na América Latina, na Europa, a utilização de graus Celsius para medir temperatura. E nos Estados Unidos, a utilização de graus Fahrenheit, tá? Então, eu expliquei para vocês como que essas variações implicam na medida do valor da temperatura. Apesar de escalas diferentes, né, a mesma temperatura poder ser números diferentes em escalas diferentes, elas representam a mesma quantidade, tá? Que é uma certa energia média em joules, associada à minha amostra. Bom, daqui tem a escala absoluta, né, que eu discuti na aula passada também, que é a escala Kelvin. Aí não tem jeito, não tem choro nem vela. Quando a energia cinética média das minhas moléculas vai a zero, a temperatura associada a esse sistema é nulo, né? Então, temperatura zero, a energia cinética média é zero.
Eu posso conseguir isso no mundo real? Eu posso ter uma temperatura que chegue a zero absoluto? Não, eu não posso ter, né? Isso violaria o próprio princípio da mecânica quântica, que é o princípio da incerteza. Então, eu não vou conseguir encontrar um átomo, né, que esteja totalmente parado. Isso não existe, tá? Não, pelo menos a gente não conseguiu verificar isso, e as teorias, as melhores teorias que a gente tem para poder entender o mundo quântico não explicam, não mostra ser possível ter um átomo totalmente parado. Então não é possível eu ter um átomo parado com temperatura nula. Contudo, a gente consegue chegar bem perto disso, tá? Então, zero é a temperatura absoluta, né? Zero Kelvin, que é menos 273,15 graus Celsius na escala Celsius. Eu posso atingir essas temperaturas bem baixas em experimentos que a gente chama de física atômica, quando eu faço aprisionamento de átomos em armadilhas magneto-ópticas. Então, tá uma mistura de laser e campo magnético que pode criar um confinamento e prender átomos e realizar o resfriamento desses átomos, ou seja, tirar a energia cinética devagar desses átomos, eles vão resfriando, eu vou ficando com temperatura cada vez menor, tá? Isso é muito interessante, isso é feito em laboratórios de física atômica ao redor do mundo, no Brasil também é realizado esse tipo de experimento, e é onde se obtém, por exemplo, o que o pessoal chama aí de um outro estado da matéria, que é o condensado de Bose-Einstein. Então, quando eu vou reduzindo muito a temperatura de uma certa amostra atômica, vai chegar numa temperatura muito baixa, que é da ordem de nano 10 a menos 9 Kelvin, muito próximo do zero absoluto, então é 0,90 Kelvin de temperatura, ou seja, uma temperatura muito baixa, onde os meus átomos passam a se comportar de uma maneira não clássica, de uma maneira um pouco mais interessante, de uma maneira coletiva, né? A gente diz que eles se condensam, dependendo do tipo de átomos. Se esses átomos forem bósons, eles vão criar esse condensado de bosônico, ou chamado de condensado de Bose-Einstein. E se forem férmions, daí a gente vai ter um outro tipo de condensado, mas enfim, isso em outros detalhes. Mas é possível chegar nas temperaturas de nano Kelvin, né? Muito próximo do zero absoluto, mas nunca na temperatura de 0,00 não vai dar, certo? Lembrando que no espaço sideral, quando a gente aponta o telescópio para o espaço, a gente consegue medir a temperatura do background do universo, né? Então dá para ter uma ideia de quanto que é essa temperatura, da ordem de 4 Kelvin, né? 3,9 Kelvin. 2,7 a 4 Kelvin, mais ou menos, né? Que é a temperatura de fundo do nosso universo. Tá? Bom, então vamos falar hoje sobre dilatação térmica. Então, uma coisa que eu acho que ficou claro para vocês, eu vou fazer aqui o exemplo, no caso de um certo sólido, né? Então eu vou pegar um cristal, né? Pega um certo sólido. Lembra que, né, o gás, como eu falei para vocês, eu tenho moléculas que estão aí vibrando, estão se movimentando no espaço. Líquido seria mais ou menos a mesma coisa, só que agora essas moléculas, esses átomos estão muito mais próximos uns dos outros. Eu vou pegar aqui o exemplo de um material sólido, um corpo sólido, por exemplo. O que eu disse para vocês? Um corpo sólido, né, ele é sólido porque ele possui geralmente uma estrutura cristalina. Estou pegando aqui um sólido clássico, né? O que é a estrutura cristalina? Bom, quer dizer que os átomos desse sólido eles estão separados por distâncias em média fixas. Então eu tenho criando uma certa rede, né? Então eu tenho aqui uma certa rede, que é o que a gente chama de rede cristalina. Todo sólido assim, não. Eu tenho vários tipos de sólidos aí. Eu posso ter sólidos que são compostos de uma rede cristalina mesmo, né, por ligações iônicas. Posso ter algum tipo de sólido que é criado por polímeros, uma rede polimérica, né, como um plástico, por exemplo, uma borracha, tá? Então,
Eu posso ter outros tipos, mas a ideia aqui vai ser basicamente a mesma, né? Então, o que dá para perceber aqui é o seguinte, olha, existe uma distância média aqui que eu vou chamar de D médio. Existe uma distância média que separa, né, os átomos, as moléculas, os polímeros da minha rede, né, desse sólido. Então existe uma distância média. Então existe D aqui, que é uma distância média. Então, distância média. Lembra também que esses átomos eles não estão parados, eles estão se movimentando. Então, se eu for olhar bem de perto o que está acontecendo aqui, né, vou pegar aqui dois desses átomos, eu vou botar aqui. Então, eu tenho esse átomo aqui e esse átomo aqui. E eles estão... Claro que não tem nada ligando eles, né? Mas um modelo muito bom para poder explicar esse tipo de ligação, de interação entre dois desses átomos, é colocar tipo uma molinha entre eles. Coloca uma mola entre esse átomo e o outro, entre esse átomo e o outro lá, entre esse e esse aqui, entre esse e esse, entre esse lá de trás, tá? Então, essas molinhas aqui fazem com que esses átomos, né, eles acabem vibrando em torno aqui do seu eixo de separação, né? Em várias direções. Ele vai estar vibrando nessa direção, vai estar vibrando nessa direção, nessa direção. Então eu tenho aqui as minhas vibrações da rede. Por isso que eu digo, né, que essa separação aqui é uma separação média, uma distância média de separação entre os átomos da minha rede, tá? Bom, mas essa energia de vibração está, né, associada com a própria temperatura, né? Então, quando a temperatura muda, essa energia de vibração da minha rede muda e muda também a distância média, tá? Então, essa distância aqui média, ela depende da temperatura do meu sistema. Né? Ou, em outras palavras, depende da energia média de vibração da minha rede, tá? Bom, então quer dizer que se eu mudar a temperatura, né, se eu aquecer por algum processo, ou se eu esfriar por algum processo, de novo, aquecer, então é dar calor, e resfriar é tirar calor, tirar energia do meu sistema, eu acabo mudando essas distâncias interatômicas, né? Essas distâncias interatômicas acabam se alterando. E veja que essas distâncias, na escala macroscópica, é o que vão me dar as dimensões do meu objeto, né? Então quer dizer que isso daqui é o que vai me dar as dimensões macroscópicas do corpo. Então o meu corpo ele vai depender, as suas dimensões vão depender dessas variações de temperatura. Tá? Legal. Bom, isso acontece para sólido, mas acontece também para fluidos, líquidos e gases. A mesma ideia. Se eu aumento a temperatura, eu acabo alterando essa distância média entre os constituintes básicos do meu sistema. Se eu aumento a distância entre os constituintes básicos do meu sistema, eu acabo aumentando também o quê? A dimensão, né? A dimensão dele. Tá? Bom, então quer dizer que se eu mudo a temperatura, se há uma variação da temperatura, porque afinal de contas, eu posso, numa mesma temperatura, o tamanho médio, a dimensão média do meu corpo é fixo, certo? É claro que em escalas quânticas, microscópicas, eu posso ter pequenas variações. Mas na escala global, né, na escala do objeto aqui na minha frente, numa temperatura fixa, esse tamanho não muda. Tá? Então, variação de temperatura, o que é variação de temperatura? Eu tinha uma temperatura inicial, né,
e eu tenho uma temperatura final. Então, eu tenho uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Isso vai me dar uma variação de temperatura, né? Isso acarreta o quê? A uma variação de tamanho, certo? Então tranquilo, né? Legal. Então quer dizer que uma variação de temperatura leva a uma variação de tamanho de dimensão do meu sistema macroscópico. Como que essas relações elas se dão? Bom, primeiro vamos ver aqui essa dilatação, ou seja, um aumento ou diminuição. A dilatação aqui está no sentido de aumentar ou de diminuir de tamanho. Isso vai depender da variação de temperatura. Se eu aumento a temperatura, essa dilatação faz com que aumente as dimensões. Se eu diminuo a temperatura, essa dilatação faz com que eu tenha uma diminuição das dimensões, né? Então, dilatação ou contração, tá? Só que não se usa muito essa palavra de contração aqui. É uma dilatação térmica. E vamos começar com um sistema que seja unidimensional. O que eu quero dizer unidimensional? Eu quero dizer que eu tenho um objeto, né? Um objeto, por exemplo, que seja uma barra. Vou pegar aqui uma barra. Uma barra de algum tipo de material. Essa barra tem um certo comprimento L0 numa certa temperatura, aqui que eu vou chamar de T0. Tá? Essa barra, é claro que toda barra ela é um objeto tridimensional, né? Porém, contudo, no entanto, eu tenho aqui, por exemplo, a minha régua. A minha régua tem 30 centímetros de comprimento e talvez o que me interesse mais nela não é essa dimensão aqui do lado da minha régua, mas o que me interessa é a dimensão do comprimento da minha régua. Então, se a minha dimensão de interesse é o comprimento da régua, eu não preciso me importar com a largura da régua. Então, nesse sentido, eu tenho um objeto que é tridimensional, mas não me interessa nem a largura nem a espessura, apenas o comprimento da régua. Tá? Ou uma outra ideia de pensar nisso é o seguinte, olha, o meu objeto ele é tão comprido, então, por exemplo, eu tenho aqui uma chave de fenda, né? Ele é comprido, as dimensões de espessura do objeto, de diâmetro aqui da minha chave de fenda, é muito pequeno comparado com o comprimento dela, tá? Então, eu posso desprezar os efeitos que ocorrem na direção transversal e só me interessam, então, uma única dimensão, que é essa dimensão aqui do comprimento, tá? Uma dimensão que é a dimensão do comprimento. Então, apesar desse meu objeto ser tridimensional, ele me interessa mesmo, o que acontece com uma única dimensão dele, tá? Bom, então nesse caso aqui eu tenho uma barra, e eu estou interessado na relação unidimensional dela, e daí eu posso ter duas situações, eu posso pegar essa barra e posso aquecer ela. Então se eu pego essa barra e eu aqueço a barra, essa barra, experimentalmente, você pode fazer esse experimento, essa barra vai aumentar de um tamanho L0 para um tamanho L, né? E numa temperatura final T. E o tamanho dele final aumentou, olha só. Agora ele tem um outro tamanho que vale L menos L0, né? Que a gente pode chamar de delta L. E esse valor aqui ele é positivo, né? Aumentou de tamanho. Então houve uma dilatação. Houve uma dilatação, no sentido de que aumentou. Dilatação. Aumentou o comprimento. Tá? Só que de maneira equivalente, eu posso também fazer o seguinte, olha. Ao invés de aquecer a barra, eu posso esfriar a barra. Se eu esfriar a barra, daí eu vou ter um outro comprimento, uma outra temperatura, só que agora a minha barra ela é um pouquinho menor,
né? E teve uma variação aqui que é o L menos L0, que é o ΔL, só que agora isso aqui é negativo, né? Então houve aqui o que a gente chama de contração. Uma contração ou uma diminuição do comprimento. Né? Isso é fenomenológico, você pode medir isso, você pode fazer um experimento, né? Você pode pegar uma barra, né? Uma barra, e medir o comprimento dela para várias temperaturas, tá? E fazer esse experimento. O que a gente nota nesse tipo de experimento, então, fisicamente é o seguinte: olha, se eu fizer esse experimento, você vai notar a seguinte coisa. Essa variação, coisa diferente aqui, né? Essa variação de comprimento da minha barra, ela depende primeiro do comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior é a variação do comprimento, né? Se eu tenho 1 metro e eu aqueço por uma certa temperatura, uma variação de temperatura, eu vou ter uma certa dilatação. Se eu tenho 2 metros, eu tenho uma dilatação maior ainda. Então, essa dilatação ela depende do tamanho inicial. Tá? Então, existe uma proporcionalidade aqui, né? Uma proporcionalidade entre a variação do comprimento, né? E o comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior é a variação do comprimento. Tá? E uma outra proporcionalidade que é o seguinte, né? Quanto maior a variação da temperatura, maior é a variação do comprimento. Então, há uma relação direta, né, de proporcionalidade também entre variação de comprimento e a variação da temperatura. Né? E o que acontece aqui é o seguinte: se eu tenho um mesmo material, né, para um mesmo material, se eu faço esse experimento sempre, meço a variação de comprimento e divido pelo comprimento inicial e pela variação da temperatura, isso aqui é uma constante para um tipo de material. Se eu mudar o material e faço o mesmo experimento, eu tenho uma outra constante. Tá? Então, uma constante que depende do material. Depende do material. Então, quer dizer que para cada material eu tenho uma constante diferente. Tá? A gente chama essa constante aqui, para o caso unidimensional, de alfa. Tá? Ó, isso aqui é proporcional. É o símbolo de proporcional, que parece muito um alfa, né? E isso aqui é o alfa, que parece muito símbolo de proporcional. É o alfa. Tá? E a gente chama esse cara aqui de coeficiente de dilatação linear, né? Porque é unidimensional. Então, coeficiente de dilatação linear. Tá? Então, vamos reescrever isso. Então, quer dizer que para um mesmo material, a variação do comprimento, se eu dividir, né, pelo comprimento inicial, pela variação da temperatura, é igual ao alfa, que é o meu coeficiente de dilatação linear. Bom, então quer dizer que a variação do comprimento vale alfa, que é o meu coeficiente, L0, ΔT. Né? Como ΔL é L menos L0, né? L final menos L0, é igual a alfa L, e aqui eu tenho temperatura final menos temperatura inicial, né? Então eu posso até reescrever isso aqui como L é igual a L0, colocar em evidência ali, 1 mais alfa
ΔT. Delta temperatura. Então veja que se o ΔT é positivo, como é o caso aqui do primeiro caso, né? Esse caso aqui. ΔT não, desculpa. É isso, aqui. Aqui ΔT é positivo, né? E aqui ΔT é negativo. Ou seja, a temperatura aqui aumentou. Temperatura é maior que a temperatura inicial. E aqui a temperatura diminuiu. Temperatura é menor que a temperatura inicial. Isso está refletido aqui na nossa expressão, né? Se o meu ΔT aqui for positivo, o meu objeto aumenta de tamanho. Se ele for negativo, meu objeto diminui de tamanho. Qual proporção? Com o coeficiente, olha, com o coeficiente de dilatação linear. Né? Esse nome bom, você pode encontrar em alguns livros coeficiente de aumento linear, tá? Mas é mais comum coeficiente de dilatação. Não importa se ele aumenta ou se contrai, né? Se dilata ou se contrai. Esse nome é o coeficiente de dilatação, tá bom? Bom, mas isso é em duas dimensões, né? É claro que eu posso ter também um processo de dilatação que seja em duas dimensões, por exemplo. Então eu tenho aqui uma dilatação superficial. Superficial no sentido de superfície, né? Superficial, que é geralmente uma área, né? Tem uma área aí que vai acabar aumentando ou diminuindo de tamanho, que é um corpo que tem duas dimensões, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos pegar uma chapa, vou pegar uma chapa aqui, né? Essa chapa tem um certo comprimento, aqui vamos chamar de L1 e aqui chamar de L2, né? Isso aqui está numa certa temperatura, tem inicial, tem uma certa área, a área inicial. Tá? Aqui é a mesma coisa, você pode fazer esse experimento e verificar o seguinte, tá? Se eu aumentar ou diminuir a temperatura, esse cara aqui vai acabar aumentando, né? Aumentando de tamanho, de área. Então isso aqui é uma área maior que a área A0, quando a temperatura T for maior que a temperatura inicial. E eu tenho uma área menor, né? Tenho uma área menor aqui, que o A0, quando a temperatura final for menor que a temperatura inicial. Aqui a gente chama, né, de dilatação, essa área dilatou, e essa área aqui ela contraiu. Né? E você pode fazer os experimentos, os mesmos experimentos, né? E verificar o seguinte, olha, essa variação da área é também proporcional, o quê? É proporcional à área inicial e proporcional à variação da temperatura, né? Quanto maior a área, maior a variação da área, quanto maior a variação da temperatura, maior a variação da área, né? Você pode fazer isso para o mesmo material para várias temperaturas diferentes, verificar que a variação da área dividido pela área inicial e a variação da temperatura é sempre uma constante também. E essa constante aqui, por causa da área, a gente chama de beta, né? E a gente dá um nome também específico aqui, que é o quê? É o coeficiente de dilatação superficial. Tá? Então a gente pode reescrever isso aqui como variação da área vai ser igual a beta, área inicial, variação da temperatura. Variação da área é a área menos a área inicial, vai ser igual beta, área inicial, ΔT. Ou seja, a minha área final vai ser igual. A área inicial, vou botar em evidência, 1
mais beta vezes a variação da temperatura. Certo? Bom, veja que a relação ela é muito semelhante com a relação do coeficiente de dilatação linear, né? Então, linearmente, essa variação vai ocorrer com alfa, proporcional a alfa, quando for a área, vai ser proporcional a beta. Então, para um mesmo material, eu tenho o coeficiente de dilatação linear, que é um valor, o coeficiente de dilatação superficial é um outro valor, tá? Antes da gente ir, não, já vamos direto, né? É claro, para ficar já aqui de cara para a gente, eu posso também ter, né, o coeficiente de dilatação volumétrico. Bom, vamos fazer aqui uma relação bem fácil para poder compreender uma coisa mais fundamental, que é o seguinte. Tá? Então eu tenho uma área, vamos dizer que essa área aqui seja algo assim. Eu tenho um comprimento L aqui, inicial, e um L aqui, inicial também, tá? Daí eu vou aquecer esse material. Então eu vou pegar uma temperatura, vou variar a temperatura pelo menos, né? Vou variar, vamos aquecer. Então a temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial. Aqueci. Vou fazer de outra cor aqui para ficar melhor. Então quer dizer que a variação de temperatura, ΔT, ela é positiva. Então quer dizer que esse meu material ele vai aumentar de área. Vai aumentar de área. Né? E vai ter lados que lados? Vai ter um novo lado L e um novo lado L aqui também, certo? Porque ele é todo simétrico. Né? Não precisaria ser, mas a gente vai ver que dá para dar no mesmo resultado aqui. Então quer dizer que a minha área final é maior que a minha área inicial. Tá? Veja, só que área é o quê? É lado ao quadrado. É lado ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, olha. A minha área inicial é igual a L0 ao quadrado. A minha área final é igual a L ao quadrado. Então, na minha expressão que está ali, né, A, que é igual a L ao quadrado, veja que L é o comprimento unidimensional desse material, certo? Então, quer dizer que a dilatação unidimensional dele vai seguir a dilatação de um fio, né? A dilatação na direção unidimensional. E para esse material, eu tenho já um coeficiente de dilatação linear, né? Que é unidimensional. Então, eu posso escrever esse cara aqui como que? Olha, o L, então, ele vai ser L0, tá aqui, ó, a nossa expressão para L. Tá aqui, ó. L vale isso daqui. L0 quadrado, né? Aqui eu tenho 1 mais alfa, a variação da temperatura ao quadrado. Né? Se eu abrir isso daqui, isso aqui vai dar L0 ao quadrado, aqui vai dar 1 mais 2 vezes alfa vezes ΔT, mais alfa ao quadrado, ΔT ao quadrado. E fechei. Né? Como a área é igual ao que está escrito aqui, eu vou igualar essas duas coisas. Então eu tenho A0, que é 1 mais beta ΔT, que é igual a L0 ao quadrado. Tá aqui, ó. Só que L0 ao quadrado é o próprio. Vamos escrever aqui L0 ao quadrado, e que vai dar 1 mais 2 vezes alfa ΔT mais alfa ao quadrado, ΔT ao quadrado. Né? A0 é igual a L0 ao quadrado, então posso cortar essas duas coisas. Né? Então, isso que está aqui é igual ao que está aqui dentro do parênteses. Então, eu posso tirar o 1 dos dois lados, vai ficar beta ΔT é igual a 2 alfa ΔT mais alfa ao quadrado ΔT ao quadrado. Mas olha só, alfa, o coeficiente linear dos materiais, ele é muito baixo, tá? Ele é da ordem de 10 a menos 5, ou seja, 0,00000 alguma coisa. Então é muito pequeno. Se é muito pequeno e eu levo ao quadrado, olha, isso aqui vai dar menos 10, né? Ele passa de menos 5
para 10 a menos 10, que é muito menor ainda. Tá? Então eu posso ignorar esse pedaço aqui, ó, porque é muito pequeno. Se eu ignoro esse pedaço e comparo essas duas equações, olha o que acontece. 2α vale beta. Então, qual que é a minha conclusão? Que o coeficiente de dilatação superficial de um material é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear desse material. Isso para o mesmo material, para o mesmo material. Não tem jeito, não tem choro nem vela, tá? Ah, legal, mas e com relação a 3 dimensões? A mesma coisa, né? Se eu vou agora para 3 dimensões, ou seja, eu tenho uma dilatação volumétrica, tá? Que agora o que varia é o meu volume. Eu tenho uma dilatação que é em 3 dimensões. Então, se eu pegar, por exemplo, né, sei lá, pego aqui um cubo de um certo material. Esse cubo de um certo material, ele tinha um certo volume V0 numa certa temperatura T0. Mas daí você vai lá e você aquece ou você esfria esse material. Né? Vamos aquecer. Se eu aquecer, ele vai aumentar de tamanho. Né? Ele era esse tamanho aqui, vai passar a ser um pouco maior. Então, esse cara aqui agora, ele tem um outro volume numa outra temperatura. Né? Ele vai aumentar de volume se a temperatura aumentar e vai diminuir de volume se a temperatura diminuir. Né? Mesma coisa, a variação do volume é proporcional ao volume inicial e à variação de temperatura. Se eu faço esse experimento para vários volumes e várias variações de temperatura, essa razão aqui é sempre constante. E a gente chama essa razão aqui de gama, que é o meu coeficiente de dilatação volumétrica. Né? Então, posso de novo reescrever isso aqui. Então, a minha variação de volume é igual a gama, volume inicial, variação de temperatura, volume menos volume inicial, que é o meu ΔV, é gama V0 ΔT, ou então o meu volume ele vai se alterar dessa forma aqui, né? 1 mais gama ΔT. Se a variação da temperatura for positiva, eu tenho aumento de volume. Se for negativa, eu tenho uma diminuição do volume. E eu quero que vocês verifiquem aí, né? Verifiquem em casa. Verifiquem, façam a mesma conta que eu fiz para 2 dimensões, que, né, para um mesmo material, gama vai valer 3 vezes o valor de alfa, né? Onde alfa é o coeficiente de dilatação linear desse mesmo material. Faça aquela conta, pega um cubo que tem lá do LLL e façam a multiplicação, né? LL vai dar L ao cubo, que é o volume, daí você vai notar que essa relação ela se sustenta. É claro que você vai ter que fazer o seguinte, a seguinte aproximação de que alfa ao quadrado ele é muito pequeno, próximo de zero, né? Que também é muito próximo do alfa ao cubo aí, que é muito pequeno, né? Muito próximo de zero. Então você vai acabar aqui desconsiderando esses termos. Desconsidera esses termos. Né? São termos desconsideráveis.
porque, de novo, né, são termos muito pequenos, não faz diferença para a gente. Certo, pessoal? Uma última coisa que eu quero comentar, antes de fazer uns exemplos para vocês, é o seguinte. Eu não vou provar aqui para vocês, mas se eu tenho, por exemplo, aqui uma área, né, uma superfície, e essa superfície ela tem um buraco, ou seja, a ausência de material naquela superfície, uma pergunta que você pode se fazer é o seguinte: mas esse buraco, quando aumenta a temperatura, ele diminui de tamanho ou ele aumenta de tamanho, tá? E a resposta para essas perguntas é o seguinte: você tem que pensar no buraco, ou seja, na falta do material, como se ali eu tivesse material, certo? Porque é assim que vai funcionar. Quando eu dilato em todas as dimensões. Então, o meu buraco aí, no frigir dos ovos, ele vai aumentar a dimensão dele, tá? E quanto que é esse aumento? Olha, esse aumento da dimensão do buraco é o aumento, tá? É o mesmo aumento numérico de se ali no buraco tivesse material. Tá? A mesma coisa acontece para o volume. Se no volume eu tenho um buraco aqui no meio do meu volume e eu aumento a temperatura, esse espaço vazio também vai alterar de volume. Se eu aumento a temperatura, esse espaço vazio ele vai aumentar, assim como todo o sistema, certo? E se eu diminuo a temperatura, ele vai diminuir, também como todo o sistema, certo? Bom, vamos fazer uns exemplos aqui bem rápidos. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí. Então, um exemplo aqui bem rapidinho para a gente fazer. Ó, eu tenho uma placa de cobre e nessa placa, isso aqui é um exemplo já para a gente poder tratar esse problema do furo, né, da ausência de material. Tá? Eu tenho uma placa de cobre e nessa placa de cobre tem um furo circular de área 200 milímetros quadrados. Então vamos desenhar aqui. Eu tenho uma placa de cobre, tá aqui. Essa placa de cobre tem um furo circular e a área do furo, tá aqui, ó. A área do furo, vou chamar de AF, inicial, área inicial do furo, vou chamar de A0 do furo. Vale quanto? Vale 200 milímetros quadrados. Né? Que temperatura? Na temperatura T0, que é de 20 graus Celsius. Certo? Uma coisa que eu esqueci de falar foi o seguinte. Esse coeficiente linear, né, o que é o coeficiente linear? O coeficiente linear vai ser variação de tamanho sobre temperatura. Né? Unidade de tamanho no sistema internacional é metro. Por metro corta, sobra isso aqui o quê? Sobra 1 sobre grau Celsius, se for grau Celsius na temperatura. Ou 1 sobre Kelvin, se for Kelvin, a unidade da variação de temperatura, ou pode ser Fahrenheit também a variação de temperatura, né? Então, esse meu alfa aqui, a unidade do alfa, vale quanto? Vale 1 sobre grau Celsius no sistema internacional, tá? Bom, daí a pergunta é, qual o acréscimo de área do furo quando se eleva a temperatura da chapa para 220 graus? Então, a temperatura ela vai de 200 para 220 graus Celsius. Então, a temperatura aumenta, né? Há uma variação de temperatura que é positiva. E nesse caso aqui, então, a minha área, a variação da minha área, e essa que é a pergunta, qual o acréscimo? O acréscimo é a própria variação. A variação da área vale quanto? Vale beta, a área inicial, vezes a variação da temperatura. Né? Só que ele não me dá nesse problema beta. O que ele me dá? Ele me dá alfa. Alfa é o coeficiente linear do cobre. E vale quanto? Vale 17 vezes 10 a menos 6. Veja que é muito pequeno, né, essa dilatação. Sobre grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1. Tá? O que eu preciso? Eu preciso de beta. Beleza, mas eu sei que beta vale 2 alfa.
Então quer dizer que a variação da minha área vale 2 vezes alfa, que é 2 vezes 17 vezes 10 a menos 6, 1 sobre graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que é quanto? De 20. Eu estava em 20 graus, fui para 200. Então foi variação de 200 graus Celsius. Tá? Graus Celsius com graus Celsius corta, e eu tenho a área aqui, né, que é o A0. Faltou o A0. O A0 é de 200 milímetros quadrados. Tá? Então, isso vai dar... faço uma conta aí na calculadora de vocês, para ver se eu não estou errando. Mas aqui o meu deu uma variação da área de 1,36 milímetros quadrados. Tá? Confiram aí, vê se está certinho. Então, essa é a variação da área. Houve um aumento da área do furo, né? Do furo aqui. Veja que o furo é o espaço vazio. Aumentou o tamanho do espaço vazio em 1,36 milímetros quadrados. Tá? Beleza. Próximo exemplo, para a gente finalizar essa parte de dilatação. Aqui. Opa. Então, aqui fala o seguinte. Um recipiente de vidro, esse recipiente de vidro possui coeficiente linear que vale 1,1 vezes 10 a menos 1. Não. É 1 vezes 10 a menos 1 aqui, graus Celsius. Está completamente cheio de álcool a 0 graus Celsius. Então eu tenho um vasilhame, um becker, tipo um becker, né? Então tem tipo um becker aqui. E esse becker, ele tá cheio, né? Tá completamente cheio aqui de um líquido. Então eu tenho aqui um certo volume do líquido, volume V0 do líquido, numa temperatura inicial T0, que é igual a 0 graus Celsius. E ele fala que o volume, ou seja, a capacidade do recipiente é de 500 ml. Então, o volume, basicamente, do líquido que está ali dentro é de 500 ml. O que é ml? ml é milímetro cúbico. Milímetro cúbico, né? Eleva-se a temperatura para 20 graus Celsius. Então, da temperatura de 0, eu vou para 20 graus Celsius. Qual o volume de álcool que transborda? Então, quanto de álcool transborda? Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho dois volumes aí. Eu tenho o volume do recipiente, volume do recipiente, né? E eu tenho o volume do álcool. Tá? Quando eu esquento essas duas coisas, tanto o volume do álcool como o volume do recipiente aumentam. Porque o álcool ocupa o volume vazio do recipiente. Só que o volume vazio do recipiente aumenta como se ali tivesse o recipiente todo. Tá? Só que aparentemente o álcool ele aumenta de volume mais do que o recipiente aumenta. Então os dois aumentam, mas o álcool transborda porque o recipiente não aumentou o suficiente. Tá? Então eu tenho aqui que o volume do recipiente menos, né, o volume do álcool nessa temperatura nova de 20 graus Celsius vai ser igual ao volume que transborda. Concordam comigo? Bom, e como que essas variações de volume acontecem? Vamos fazer aqui, ó. Então o volume, vou chamar esse volume que transborda de volume de transbordo. Então TB. Então, volume de transbordo, TB, vale quanto? Vale o volume do recipiente. O volume do recipiente é o volume inicial, né? 1 mais gama do recipiente vezes a variação de temperatura, menos o volume inicial, que é o mesmo, né? V0, 1
mais gama do álcool vezes a variação de temperatura. Então, isso aqui vai dar V0 mais V0, gama, recipiente, variação de temperatura, menos V0, menos V0, gama, aqui do álcool, vezes a variação de temperatura, que é a mesma para os dois. V0 com V0 corta, então isso aqui vai dar, vou colocar V0 e ΔT em evidência, isso aqui vai dar gama do recipiente, menos o gama do álcool. O gama do álcool, ele dá pra gente, ó, tá aqui. Então, gama do álcool vale 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius ali, né? Então, isso aqui vai dar V0, ΔT. O gama do recipiente, ele não dá, ele dá o alfa. Mas eu sei que vale 3 vezes aquele valor, né? Então, vale 3 vezes 10 a menos 1, né? Menos 1 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar. Quanto que vai dar isso? V0 é 500 milímetros cúbicos. Variação de temperatura é 20 graus Celsius, vezes a variação ali de 3, vezes 10 a menos 1, menos 1 vezes 10 a menos 3. Bom, isso aqui vai dar... Façam a conta aí também na casa de vocês. Tá? E dá para notar então que o álcool... Bom, pessoal, tentem fazer em casa, só que verifiquem o seguinte, tem um erro nesse problema, tá? E esse erro aqui eu deveria ter notado bem antes, que é o seguinte, esse é o coeficiente linear de dilatação do vidro, tá? Deixa eu escrever aqui um pouco mais claramente. Então, o alfa tá aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 1. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica gama do vidro ou do recipiente é 3 vezes o alfa, que vai dar 3 vezes 10 a menos 1 grau Celsius ali, né? Esse valor está errado, tá? Tá errado e está claramente errado porque não é menos 1 aqui, tá bom? Aqui não é menos 1. O coeficiente de dilatação linear do vidro, ele é menor, ele é menor do que o coeficiente linear do álcool, por exemplo, tá? E está muito alto esse valor, tá? Então tem um erro aí no livro didático, não é menos 1, é menos 5, tá? Aqui é menos 5, então aqui vai dar menos 5, aqui é menos 5. Aí você faz essa conta e vai notar que isso aqui é menos 9,7 milímetros cúbicos, tá? Que é o volume. Bom, por que deu negativo? Porque olha só, eu estou pegando o volume do recipiente, né? E o volume do álcool. O álcool tem um volume maior que o recipiente, por isso que transborda. Então, esse valor aqui é um valor que vai ser menor que zero, né? Vai ser negativo. Então, por isso que deu negativo aqui. Então, essa é a quantidade de volume que vai transbordar, tá? Então, corrijam no livro didático de vocês ali. Esse coeficiente linear do vidro está errado, tá? Não é menos 1, é menos 5 ali. Certo, pessoal? Então acho que com isso a gente termina aqui essa parte, pelo menos, sobre dilatação. Então, dilatação unidimensional, bidimensional, tridimensional. A gente fez esses dois exemplos bem rápidos aqui, tá? Refaçam em casa, corrijam esse erro que existe no livro didático e a gente continua na próxima aula, que será a nossa nossa quarta aula, onde a gente vai começar a falar sobre calor e esse fluxo de calor que existe entre sistemas e como isso altera as variáveis de estado ou as variáveis termodinâmicas do meu sistema. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau!